Olá, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Já estamos aqui então na nossa live. Vamos iniciar aqui esse com a doutora Patrícia Patini em breve. Hoje nós vamos falar sobre o poder da respiração. Prestem atenção no que esse nome já diz, hein, pessoal? Olha só, estamos falando no poder da respiração. Eu achei esse tema fantástico. Espero que vocês gostem, porque realmente nós temos muito a aprender essa noite sobre o grande poder que tem a respiração na vida das pessoas, né? Então, vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo consegue ouvir aí? Se alguém puder me sinalizar aí se o áudio tá legal, aí eu já vou chamar a doutora aqui. Ah, beleza aqui. Já tô vendo que tá tudo certinho. Então agora eu vou chamar a doutora Patrícia Patini, que eu vi que ela também já entrou aqui. Estamos ansiosos para conversar com ela. Vou chamar a doutora aqui. Só um momentinho aí, pessoal. Deixa eu só pegar aqui. Já estamos chamando. Então já estamos aqui chamando a doutora. Assim que ela aceitar. Oi, Olá, doutora. Tudo boa bem? noite. Tudo bem e você, Boa Jojo? noite, tudo ótimo. Que Que bom. maravilha a gente poder se encontrar um pouquinho, né, doutora? Mesmo que Sim, virtualmente. dá saudades, né, dos encontros presenciais, dos Sim, congressos, das palestras. tá complicado esse ano aí com essa distância toda, né? Com essa nova Uhum, realidade que nós estamos vivendo. verdade. Mas ainda bem que tem internet, né? Ah, ainda bem. Eu acho que a gente tem ainda esse belo recurso aí que tem ajudado as pessoas a se aproximarem e principalmente a aprenderem também, né? Que eu vejo que a internet tem uma grande finalidade hoje de nos ajudar na formação, né? De fazer com que a Sim, gente tenha mais acesso e principalmente nesse momento que a gente continue buscando aperfeiçoamento e novas técnicas para o nosso dia a dia, né? Principalmente se tratando da questão ali da atuação da profissão, né? Na exatamente. odontologia em si. Uhum. Beleza. Então vamos conversar, né, sobre esse tema maravilhoso. Eu disse, nossa, o nome do tema já é fantástico, né? Eu estava estudando um pouquinho na semana passada, ali, quando a gente foi trabalhar nas perguntas. Eu pensei, nossa, olha o nome dessa live, né? O poder da respiração. Então, Para os dois viés, né? O poder que pode ser utilizado para o bem, quando ele está bem direcionado, e também acabar prejudicando o nosso corpo, para a gente entender realmente o quão importante ele é, né? A respiração, e se ela não for bem conduzida, o mal que ela pode fazer pelo nosso corpo também. ah, maravilha. Então, doutora, vamos lá. Nós queremos conversar um pouquinho, então, nesse bate-papo aí de perguntas e respostas. E já abrindo, então, as nossas perguntas. Então, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho como foi seu primeiro contato com o sistema MyoBrace, como você conheceu o sistema também. Conta pra Sim, gente. eu conheci na especialização de ortodontia. Eu estava no meio do curso ainda, e foi um professor convidado, o Dr. Paulo Faria, que eu vou ser eternamente grata por ter conhecido, por todos os ensinamentos dele. E aí ele foi convidado para dar uma aula de um dia, introduzindo a gente ao tema, ao assunto. E na ocasião, eu estava no meu quarto tratamento de ortodontia, então já era a terceira recidiva de maloclusão, e tinha um agravante muito forte que era a DTM. Eu estava fazendo apertamento todas as noites. E como eu estava com correção ortodôntica, eu não sabia o que fazer. Eu não tem como eu fazer uma placa de acrílico para mim Uhum. se eu estou movimentando os meus dentes. E eu já era portadora de enxaqueca, então a minha disfunção, o apertamento, o bruxismo agravava, era um gatilho para as minhas dores de enxaqueca.
e estava tornando uma coisa rotineira. Diariamente eu tinha muitas dores de cabeça e com muita frequência estava tendo a enxaqueca muito forte, mas muito mesmo. E aí eu também, sendo filha de fono, quando eu ouvi todo aquele conhecimento que unia a odontologia, a ortodontia, enfim, todas as áreas, a disfunção temporomandibular, e que relacionava com tudo que eu ouvia minha mãe praticando, via e ouvia desde criança. Eu, assim como todas as crianças, filhos de dentista, cresce vendo os pais trabalhar e acaba se familiarizando bastante, eu fui a mesma coisa. Eu cresci praticamente dentro do consultório da minha mãe e ela era especialista em motricidade orofacial. Então, Ah, que legal. trabalhava intensamente deglutição atípica e tanto a deglutição atípica, o respirador bucal, e sempre trabalhou com ortodontista, só que agora ela aposentou. Mas tudo fez muito sentido para mim naquela aula e eu falei, eu vou ser a minha primeira paciente. Eu quero ver se esse trem funciona, porque quando a gente olha um aparelho de silicone, né, aquele preconceito todo que os dentistas têm. Eu fui a primeira a ter preconceito. É Mas verdade. era muito engraçado que, ao mesmo tempo que tudo fazia sentido, tinha uma desconfiança, eu falei, meu, tem que dar uma chance, porque tudo faz muito sentido. Faz sentido o aparelho ser pré-fabricado, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum ele ser de silicone, porque ele é um aparelho, ele não é uma placa, né? E era o que eu precisava, inclusive ele apresentou, na época não existia a linha MyoBrace, era só a linha Trainer, aí ele falou do T4B. E aí eu falei, eu saí de lá, tinha uma vendedora com ele, e aí eu saí de lá, durante a aula eu fiz uma listinha de pacientes que eu já fui lembrando, falei, isso aqui serve para fulano, isso serve para Beltrano, e eu fui a primeira da lista. E saí de lá com o meu T4B, e na primeira noite eu já tive alívios muito significativos. Eu lembro de 70%, 80% de ter falado, sabe, no dia seguinte, Nossa. eu tô muito melhor. E aí as minhas dores foram embora, totalmente. E não, desde então, até eu tratar a minha respiração bucal e a deglutição atípica, eu não deixei de usar o MyoBrace. Hoje eu uso bem menos por conta de já ter solucionado a maior parte dos problemas. Eu demorei para corrigir minha respiração, não é uma coisa muito simples, né? É uma coisa, a gente precisa realmente fazer os exercícios, conscientizar da respiração, da postura de língua, deglutição, e me envolver em aulas e fazer os slides e ensinar sempre isso, me fez todos os dias prestar atenção em mim e aumentar essa consciência. E aí deu certo em mim, eu falei, e aí, além de dar certo em mim, eu estava na época de decidir qual que ia ser o tema da minha monografia. E aí eu falei com o meu professor, com o meu orientador, eu falei, posso escrever, pesquisar um pouco mais sobre isso, porque mesmo dando certo em mim, eu queria um fundamento científico, né? Sim. Para ficar mais segura ainda. Ele falou, claro, faz a sua monografia nisso. E até investigando alguma coisa contra, alguma coisa negativa, para ficar com o pé bem no chão, e foi totalmente o oposto. Eu mergulhei em um embasamento, uma literatura muito bem fundamentada que está por trás de toda a tecnologia, de toda a filosofia miofuncional, e acabei me apaixonando mais ainda. E comecei a praticar e colocar nos pacientes também. E até hoje eu me encanto quando eu faço comparações de fotos antes e depois. Parece que um dia você tem a sensação que um dia você não vai mais se surpreender, mas todos os dias eu me surpreendo com a eficácia, com tudo que traz de benefício para o paciente. Então foi assim que eu conheci. Que bacana. Olha, ouvindo esse seu depoimento, assim, é muito legal, né, doutora? Você está trazendo um pouco da sua experiência, né? Aquilo que você viveu, de ter Uhum. dúvidas também, que a gente vê muitos profissionais com dúvidas, né? Então é Aí super bacana ouvir isso. quando me perguntam, tanto o dentista quanto o paciente, eu falo, eu também desconfiei, eu também não acreditava, eu quis testar em mim primeiro,
Então, eu até falo para os dentistas, seja o seu primeiro paciente, porque quando você sente na boca, entende, nossa, quando eu falo para o paciente, às vezes eu tô com a caixinha lá, eu falo, olha, esse aqui é o meu MyoBrace. Aí assim, você também usa? Uso, mas por quê? Ou senão, quando elogiam o meu sorriso, fala, ai, doutor, eu quero ter os dentes retinhos como o seu. Então, vou te contar como porque eles são assim até hoje. E aí, outra coisa, né, falando sobre o uso do aparelho, a eficácia do sistema, Uhum. eu tinha, então, estava no meu quarto tratamento de ortodontia de alinhamento dentário, e eu tirei o aparelho já tem uns 7 anos e nunca mais recidivou nada, Nossa, nada. Eu não uso contenção fixa, não durmo mais todos os dias com o aparelho, e porque as minhas disfunções foram corrigidas de fato. E por eu ter conseguido em mim, eu vejo que eu consigo entender melhor o paciente, desde as dificuldades uhum. até nas dicas, o que eu posso passar de experiência própria, né, para o paciente. Isso ajuda muito. Ah, que bacana. E o contato, doutora, com a questão da normalização da respiração, né? Conta para nós como é que você conheceu essa técnica tão incrível aí. Conta um pouquinho como foi esse primeiro contato. Eu senti a necessidade de entender um pouco mais a respiração, porque tudo começa na respiração, né? A deglutição atípica, as disfunções musculares, elas têm início na respiração errada. E eu também tinha casos que eu via que não era muito nítido que o paciente era respirador bucal. Ele tinha lá a deglutição atípica, mas ele não tinha aquele aspecto de respirador bucal clássico, como a gente vê, principalmente crianças, né? E eu sentia, eu falei, meu, tá faltando alguma coisa, eu preciso estudar mais. No livrinho da MyoBrace tem 3 exercícios de respiração e os demais são de disfunção muscular. Eu falei, eu preciso. E fiquei numa busca minha, um desejo de encontrar. E aí, pesquisando, eu encontrei o curso de normalização da respiração e fui atrás para entender. Primeiro, eu tinha comprado um livro que eu também sempre recomendo nos cursos, que é o Adenoides Sem Cirurgia. E aí, devorei o livro com muito afinco e coloquei já esses conhecimentos nos cursos, vários slides, até de conhecimento mesmo, até de aplicação no consultório. E aí eu fui fazer o curso de normalização da respiração e vi que são duas coisas que não podem andar separado. Tratar a Uhum. respiração realmente na origem dela. E existem muitos exercícios de respiração que são muito necessários e têm uma eficácia muito grande, principalmente em momentos de estresse, pacientes que não são respiradores bucais, mas que sofrem com a hiperventilação, que é a respiração excessiva. E então tudo isso ajuda a gente a fazer um diagnóstico melhor do nosso paciente e tratar a respiração dele com mais eficácia. Então, eu Bacana. fiz o curso lá e me aprofundei mais ainda e incluí nos meus cursos, incluí os exercícios respiratórios também. Então, tem uns 30 exercícios respiratórios muito bacanas que dá para aplicar desde crianças pequenas. Tem os exercícios formais e os informais. Os formais são aqueles que a gente vai parar, sentar e fazer. E tem os informais que dá para virar uma brincadeira, que dá para fazer dirigindo o carro, dá para fazer num dia que você está sentado trabalhando, sentiu que sua respiração não está boa, que você está estressado, tá com a respiração muito rápida, e faz isso de maneira bem tranquila. E tem um poder muito grande de melhora instantânea, os exercícios de respiração. Ah, vamos ver se de repente a gente consegue fazer algum aí hoje ao vivo Sim, para a dá gente sim. testar. Então, vamos ver se Uhum. nós conseguimos. E, doutora, falando da técnica da normalização, né? Respirar menos é igual a mais saúde. Explica pra gente o que significa isso. Eu fiquei pensando,
Quando eu comecei a escrever, eu, gente, que isso? Eu acho que eu tô fazendo tudo errado mesmo. Bem contraditório, né? Chega a ser como chama? Quando causa bastante polêmica isso, né? Imagino. É, a gente, quando respira em excesso, a hiperventilação ou a respiração excessiva, ela faz a gente ficar com um desequilíbrio muito grande dos gases no nosso corpo, principalmente oxigênio, gás carbônico e óxido nítrico. E eu lembro que o Damon, da Mayo Brace, falava bastante que dá para a gente comparar a respiração bucal ou a respiração excessiva com uma latinha de Coca-Cola aberta. Que a latinha de Coca-Cola, quando está aberta, ela vai perder o gás totalmente. Ela vai perder todas as características dela. A gente de boca aberta é a mesma coisa. Então, a gente perde esses gases muito importantes para o nosso organismo, uma série de funções metabólicas, e principalmente acaba afetando a resposta imunológica. Então, a respiração excessiva, ela causa uma série de problemas no nosso corpo e por isso que respirar em excesso é ruim. E quanto menos a gente respira, melhor a gente vive. É como a gente pudesse comparar com a ingestão excessiva de calorias. Então, quando a gente come demais, a gente também acaba afetando a nossa saúde. Quando a gente respira demais, é a mesma coisa. E começa aí a perda de quando a gente respira muito em excesso, ou pela boca, ou as duas coisas junto, a gente perde muito gás carbônico. E, consequentemente, oxigênio. Então, olha só que contraditório. Quanto mais você respira, menos oxigenação celular você tem. Caramba. Porque quando a gente perde o gás carbônico, muita gente fala assim: ah, mas o gás carbônico é um subproduto que a gente tem que expulsar do nosso organismo. O excesso, sim, mas ele é importante para colocar de uma maneira muito leiga. Eu vou colocar o gás carbônico, ele é uma chave para colocar o oxigênio dentro das células. Então, muitas vezes, a gente pode ter uma determinada quantidade de oxigênio, mas por não ter gás carbônico suficiente para fazer essa absorção, entre aspas, do oxigênio, a gente não vai ter uma boa oxigenação celular. Não apenas celular, mas de todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Então, existe esse paradoxo entre a gente achar que respira bastante vai aumentar a nossa oxigenação. E é o contrário, quanto mais a gente respira, pior fica a nossa oxigenação. E isso é só o começo, porque quando a gente perde gás carbônico, tem instantaneamente, né, quando a gente respira pela boca, instantaneamente já vai ter um edema na mucosa do nariz, das vias respiratórias. Quando a criança tem um inchaço das adenoides e uma produção excessiva de muco. E aí, para reverter, a gente precisa fechar a boca e usar o nariz. Isso vai aumentar os níveis de gás carbônico e oxigênio e, naturalmente, o edema vai regredir, a produção de muco vai diminuir, as adenoides também chegam a desinchar. Além disso, o nosso corpo, notando, ele faz um balancete, né, de todos os órgãos, ele percebe que está perdendo gás carbônico e ele vai começar a reter de alguma forma onde ele puder reter gás carbônico. Então, por exemplo, nos rins, teria gás carbônico para ser excretado de forma natural. Só que como está faltando, ele vai segurar o gás carbônico que seria excretado pela urina. E tudo é troca. Nisso que ele segura o gás carbônico, ele precisa dispensar minerais muito importantes, como cálcio, magnésio e potássio. E são elementos essenciais para várias funções do nosso corpo, como condução de impulsos elétricos, contração muscular, regulação. O óxido nítrico também entra como a contração dos vasos sanguíneos, e aí desencadeia uma série de problemas no nosso paciente que
muitas vezes, ou eu diria que 100% das vezes, eles não têm noção que esses problemas estão associados à respiração bucal. Por exemplo, em adultos, principalmente, pacientes que têm pressão arterial alta, eles geralmente são respiradores bucais e não sabem, e não relacionam uma coisa com a outra. E muitas vezes, só da gente reverter a respiração para o nariz, começa a normalizar a pressão arterial dele. Muitas vezes ele diminui o remédio para controlar a pressão e até mesmo pode até ser dispensado. Isso é uma das coisas. É uma aula muito grande, né? O poder da respiração. Mas começa por aí. Começa por aí. Inclusive, até deixei aberto aqui alguns slides para falar um pouco Ai, que bom. mais sobre Mas, isso. doutora, a gente escuta falar sobre isso, né? Eu assisti uma aula da semana virtual de odontologia miofuncional. Assisti, para entender um pouquinho, né, do tema, enfim. E realmente, assim, é fantástico, né? Eu não imaginava, e eu acredito que muitas vezes os pacientes, eles sequer sabem que todas essas questões estão interligadas à respiração, né? Sim. E aí a gente vê um sistema que prepara os profissionais, né? E utiliza a sabedoria deles para a gente tratar problemas que muitas vezes as pessoas desconhecem a origem, né? Porque eu imagino que o paciente vai lá e ele nem sabe, muitas vezes, que ele tem que falar para o dentista que ele tem algum problema como esse que você citou. Mas esses problemas estão relacionados a problemas que os dentistas tratam, né? Então, a importância dos profissionais também estarem preparados para poder oferecer esse tipo de tratamento a esses pacientes que muitas vezes sequer sabem o que eles sentem, né? Fiquei pensando agora, nós conversando, até troquei, né, o tema aqui, mas falando ali, me linka com essa próxima pergunta que eu te faria, do porquê que a respiração excessiva é tão perigosa, né? Eu acho que você começou a trazer esses elementos e o profissional poder trazer isso dessa forma como você nos trouxe agora, né? Uma forma muito clara e muito de fácil entendimento, né? Então, os profissionais poderem trazer isso e informarem os pacientes. Eu imagino que pessoa nenhuma, né? Paciente nenhum vai recusar um tratamento como esse, né? Muito pelo contrário, ele vai dizer, eu quero esse tratamento, eu quero começar agora. Exatamente. O índice de fechamento de contrato para fazer esse tipo de tratamento é muito grande, porque eu sigo um protocolo desde a primeira consulta até o início do tratamento, inclusive até a alta do paciente, que ele é muito importante, cada item desse protocolo. E o principal é a primeira consulta. Quando a gente faz essa primeira consulta e explica tudo isso para o paciente, quando eu vou falar de valores para ele, é muito comum até o paciente falar que achava que ia ser mais caro, mediante o valor que ele deu para esse tratamento. Por exemplo, eu tive um paciente que ele estava com os dentes desalinhados, ele roncava, é isso mesmo. Ele ia fazer um tratamento com alinhadores, ele fez uma cotação de um valor bem exorbitante para ele. E também estava pensando ele já estava pesquisando para comprar o CPAP, para ele ter na casa dele e tudo mais. E aí ele fez a conta desses 2 tratamentos e caiu nas minhas mãos. Quando eu fiz a primeira consulta para ele, falei que o tratamento da odontologia miofuncional podia fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, e eu passei o valor que é cobrado, ele falou assim, você está me dizendo que você vai fazer as 2 coisas, que eu ia gastar 3 vezes o valor, 3x, e você consegue com um tratamento só você me atendendo, você consegue fazer de uma vez, cobrando apenas X. Aí, nessa hora, eu falei, eu devia ter cobrado muito mais nesse paciente. Mas, apesar de ser uma coisa muito comum mesmo, o paciente até achar que poderia ser mais caro, é muito bom porque a gente conseguiu passar para esse paciente o real valor do nosso tratamento, a importância de tratar a respiração e tudo mais. E o que faz o paciente nos procurar, que geralmente é alguma coisa relacionada a dente, é apenas um sinal de que ele não respira bem.
porque o nosso paciente, ele carrega vários sinais no seu corpo, né? E, entre aspas, ainda bem que os dentes são um dele, porque eles vêm até a gente para justamente falar sobre isso, e aí, se o dentista está bem preparado, ele consegue. Você falou que sobre a minha forma de explicar, eu fiz um livro digital, um e-book gratuito para os dentistas, se quiserem baixar, dá até para Ai, que legal. imprimir. Ele tem bastante imagens muito fáceis do paciente entender. Imprimir até no consultório para mostrar que isso ajuda bastante a passar essas informações para o paciente. Tem referências bibliográficas lá, tá bem interessante. Ah, depois a gente pode indicar. No final, a gente indica ali, doutora, direitinho como que faz, para todo mundo Uhum. ter acesso. Super bacana. E vamos falar, então, né, sobre os perigos, então, né, dessa respiração excessiva. Eu vi que já tinham pessoas perguntando, nós vamos seguir com o bate-papo e vou pedir para as pessoas enviarem as perguntas na caixinha. Ali tem uma caixinha de perguntas na live, né, um pontinho de interrogação. Pode mandar para a gente ali, que depois a doutora vai responder as perguntas. Eu vou fazer para ela e a doutora vai responder para vocês. Então, doutora, fala para nós então um pouquinho sobre os perigos dessa respiração excessiva. A respiração excessiva, como eu vou recapitular só do comecinho para a gente não perder uma sequência no raciocínio. Então, começa, se a gente falar de crianças, e dá para transportar para adultos também, começa a respiração excessiva, ela pode, isso foi até uma pergunta que fizeram no nosso curso, no grupo lá dos alunos, eu achei muito interessante. Foi a Rayane, inclusive, não sei se ela está assistindo. Se a respiração bucal, ela sempre está associada com hiperventilação, se a hiperventilação ela pode ocorrer pelo nariz ou pela boca, enfim. São duas coisas distintas, mas que é muito comum estarem presentes ao mesmo tempo. A respiração excessiva é só uma caracterização da respiração, que é o excesso, é um pequeno aumento da taxa e da profundidade da respiração. Isso é a hiperventilação. E a respiração bucal é respirar pela boca. Porém, a respiração bucal geralmente está associada com a hiperventilação. E a hiperventilação pode ocorrer também pelo nariz. Então, são duas coisas que eu acho importante deixar explicado em relação ao conceito. E aí, então, começa. Quando ela também está acompanhado da respiração bucal, vem com os malefícios que acontecem no nariz. Então, a respiração ocorre pela boca, perde-se gás carbônico, tem um aumento, um edema na mucosa, um aumento na produção de muco, um aumento das adenoides. Então, começa já por aí. Depois tem um desequilíbrio do gás carbônico e oxigênio no corpo, que são vitais, são essenciais para as funções vitais do nosso corpo. Tem um aumento da resistência pulmonar, a respiração bucal leva ao aumento da resistência pulmonar. Também na pressão arterial, ele acaba refletindo na pressão arterial, como eu comentei, reflete nos impulsos elétricos, reflete na contração da musculatura, reflete também falando de pressão arterial, e aí também a gente consegue entrar no óxido nítrico, porque o óxido nítrico, ele é produzido, foi descoberto, acho que foi em 1998, que foi o Prêmio Nobel de Medicina, foram 3 médicos, e eles descobriram que ele é produzido no endotélio, que é a parte interna dos vasos sanguíneos, e também é produzido no nariz. Então, quando a gente respira pela boca, a gente perde muito em produção de óxido nítrico. O óxido nítrico está ligado a uma série de funções metabólicas essenciais, e uma delas é a contração dos vasos sanguíneos, e aí também reflete na pressão arterial. E disfunção erétil, reflete em depressão, fora os malefícios de dormir com a boca aberta e hiperventilar. Não sei se a gente já entra nesse assunto do sono também. Podemos entrar, é a próxima pergunta.
Já Ah, é? é a próxima pergunta, doutora. Como que você vê, né, a técnica da normalização da respiração associada ao uso do sistema Mayo-Brace ou sistema Maiosa? É a nossa próxima pergunta. Perfeita, a união perfeita. Quando eu aprendi a técnica pura de normalização da respiração, eu já tinha todo o conhecimento e experiência dos aparelhos, eu falei, nossa, é a união perfeita, não vejo como andar separado. A gente consegue, sim, trabalhar na normalização da respiração sem o uso de nenhum artifício, de nenhum aparelho intraoral, mas o MyoBrace, o Myosa ajuda demais, demais, porque ele inicialmente, o nosso paciente que está acostumado a ficar com a boca aberta, para a gente garantir que à noite ele vai estar vedando os lábios ou não vai ter nenhuma passagem de ar, sem nenhum artifício, é muito difícil. Quando a gente coloca um aparelho que tem todas as características que o MyoBrace tem, a principal, falando de respiração, é ter aquele escudo vestibular aqui, que vai direcionar diretamente para o nariz a entrada de ar, é o melhor auxílio que o paciente tem, porque à noite ele ainda não tem o selamento labial passivo. Então, nesse sentido, o aparelho é o primeiro fator que vai auxiliar na respiração. E aí ele descomprime as articulações, ele impede que o paciente venha a fazer movimentos excursivos, o apertamento, ou bruxismo. Então, é o casamento perfeito. O MyoBrace, o sistema Myosa, com a normalização da respiração. Bacana. E quais os principais elementos, doutora, trabalhados na técnica da normalização da respiração? O que que você vê assim como a principal mudança no trabalho da normalização da respiração? Várias. A primeira mudança mais importante é a qualidade de vida do paciente. Ele percebe, tanto criança quanto adulto, o adulto ele tem uma percepção melhor da qualidade de vida. E as crianças, quem relata mais são os pais, que eles vão falar do comportamento, vai falar do sono, porque na primeira consulta sempre pergunto do sono. E a mãe, quando volta na segunda consulta, os pais, eu falo, e aí, como que foi? Como que ele dormiu esse primeiro mês ou esses últimos dias, enfim, com o aparelho? Patrícia, eu não tinha noção de como meu filho dormia mal. Hoje eu tenho ideia, porque agora ele dorme. Da mesma forma que ele deita, que ele se cobre, no dia seguinte, praticamente ele tá. Então, ele conseguiu ter um sono profundo, relaxante, reparador, porque a criança e o adulto que respira pela boca à noite não consegue entrar no sono profundo e fica, por conta dessa respiração, ele tem micro despertares e fica o tempo todo na respiração, no sono leve. E ele não consegue entrar no sono profundo, que é relaxante, reparador, restaurador. E ele não tem uma noite de sono adequada. Ele não tem disposição no dia seguinte. E isso acontece com as crianças também. Então, o primeiro efeito é na qualidade de vida do paciente. E depois a gente consegue ver na concentração, na disposição, na energia. E à noite, ele, aliás, ele acorda às vezes já, principalmente criança, vem com menos olheiras, aquele olhar caidinho, secreção. Eu tive um pai também que falou, no primeiro mês do uso do aparelho, o pai entrou assim, muito irradiante. Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Ele falou, Patrícia, todos os dias de manhã, para ir para a escola, ele sempre acordava com secreção no nariz, ressecada, aqueles cristalzinhos de secreção, né? E tinha uma certa dificuldade para limpar bonitinho, ia para a escola sempre com um pouco de secreção no nariz, grudadinho, aquelas casquinhas, e era motivo de bullying. E sempre se preocupou, porque ele via, né, que sempre o menino estava desse jeito. Ele falou assim, desde que ele começou a dormir com o aparelho, nunca mais o nariz dele acordou daquele jeito. Ai, que legal. Consegue observar a respiração. Adultos falam que não usaram mais spray para dormir. É muito, muito comum. Teve uma mulher que uma vez falou para mim, falou, Patrícia, eu faz, sei lá, 15, 20 anos que eu não dormia sem pingar no nariz o spray ou até
algum corticoide, algo mais forte, né? E ela falou assim, desde nesse primeiro mês, né? Falou, faz um mês que eu não aplico para dormir, nem lembro que eu preciso, inclusive quando eu fui procurar, nem sei onde estava o meu remédio para pingar no nariz. E coisa que ela fez por 15, 20 anos. E de repente, por ela não precisar, ela nem se lembrava onde estava guardado. E aí as consequências depois vêm onde onde o paciente mais se enxerga, que é o que faz ele levar no nosso consultório, é nas arcadas dentárias, na descompressão da articulação, que geralmente são pacientes que estão com dores na ATM, dores musculares. Isso também é muito rápido, esse efeito, na maior parte das vezes, é muito rápido. E aí o paciente vai se apaixonando e a gente se apaixona pelos resultados. É uma paixão conjunta, né? É, muito bom. E, doutora, vamos tentar fazer algum desses exercícios. Você poderia nos mostrar, então, alguns desses exercícios que a gente poderia fazer? A possibilidade da gente ver alguma coisa aqui? Sim, tem vários. Tem, como eu comentei, pelo menos uns 30 exercícios. O principal, que é o primeiro, eu acho que muita gente que aprendeu respiração, eu mesma no começo, quando eu comecei a praticar os exercícios de respiração, que eu só conhecia os 3 primeiros que tem no caderninho da Mayo Brace, eu fazia de maneira errada até. Muito sutil o erro era, meu erro era, mas depois, estudando um pouco mais, eu percebi que eu consegui corrigir, que é o exercício de conscientização da respiração. Então, a gente, quando respira de forma profunda, que é outra coisa polêmica que eu adoro falar, que é muito errado a gente respirar. Ai, você está estressado? Respira fundo e começa, né? Respira fundo, relaxa, respira fundo, virou um remédio para você se acalmar. E a respiração profunda não é boa, porque ela faz a gente inalar muito oxigênio e exalar muito oxigênio também. E isso causa aquele desequilíbrio. A respiração que mais acalma a gente mesmo é aquela respiração leve, lenta e suave. Então, eu vou fazer, já que a gente vai se propor a fazer os exercícios. O primeiro exercício, quando a gente respira de forma profunda, acaba utilizando mais a região de cima, né? Eu falo que os pulmões, ele tem aquele formato de 2 pirâmides, as pontas estão para cima e as bases mais largas. E geralmente a gente usa mais a parte de cima, onde o paciente faz assim. E mesmo eu não estando obstruída aqui, faz um barulhinho, né? Ó. Essa respiração foi uma respiração profunda e utilizando praticamente a parte mais superior dos pulmões. Agora eu vou respirar de forma correta. Peraí, deixa eu... aqui, ó. Caramba! Essa é a forma correta. A gente não percebe. E de estar falando com você, a conversa, ela acaba fazendo a gente perder muito gás carbônico, sim, porque a gente acaba aspirando pela boca. E isso deixa o coração um pouco mais... Outra coisa, outro malefício da respiração bucal é agitar os batimentos cardíacos, a frequência respiratória, hiperestimulação cerebral. Então, quando a gente respira aliás, só de eu ter respirado assim com você e ter pausado um pouquinho a minha fala, eu já senti uma calma enorme, enorme. Quem puder fazer isso agora, enquanto está assistindo, vai sentir na hora os benefícios. Parece ser muito simples, mas os pacientes têm dificuldade de fazer. Eu acho que é difícil. E eu até no meu e-book, eu coloquei a figura de um bebê dormindo, porque não sei se é mãe, Thaís? Tenho 2 filhos. Por um acaso, quando eles eram bem recém-nascidos, você chegou a ir até o berço para ver se eles estavam respirando? Não, lógico, muitas vezes. Por quê? Quando eu vi você falando sobre isso, eu fiz isso muitas vezes. Por quê? Porque parecia que eles nem estavam respirando, porque eles estavam muito quietinhos, né? Você não ouve, não vê a respiração. Essa é a respiração perfeita. E tem um grande
um filósofo, Lao Tzu, também tem essa frase lá no meu livro, que fala que o homem perfeito respira como se não respirasse. E isso está lá no livro também. E aí, debaixo dessa frase que eu coloquei o bebezinho dormindo, que é quando as mães olham e falam, gente, ele não está respirando. Então, ele é perfeito, está perfeita a respiração, porque ela tem que ser inaudível e imperceptível. Essa é a melhor respiração. Então, quando a gente respira desse jeito, eu ensino os pacientes a fazerem isso a qualquer momento do dia. Para a pessoa tá um dia mais agitado, tá estressada, acalma, senta e acalma a respiração. Eu falo isso bastante pro André. Às vezes eu falo, nossa, preciso acalmar a minha respiração. E 2 minutinhos que você faz isso já traz um alívio para você sente primeiro o batimento cardíaco melhorar, a frequência respiratória dos pulmões, você sente o pulmão mais calmo, e aí reflete até na estimulação cerebral, que vai acalmar e você vai melhorar a sua concentração, vai conseguir continuar o seu dia de forma muito mais tranquila e concentrada também. Então, esse eu acho que é o primeiro exercício mais importante. O mais importante é aprender a respirar. Os demais vão trabalhar na sua capacidade de respirar. Então, esse seria um exercício de conhecimento, de autoconhecimento também. E os demais são mais desafiadores. Que eu faço bastante para as crianças, um que eu gosto muito, é de imitar, como se você estivesse cantando uma música, mas com a boca fechada. Então, seria uma música fazendo assim. E o tempo todo, língua no céu da boca, lábios unidos e fazendo a música, a gente respirando e exalando e inalando apenas pelo nariz. Parece ser fácil, mas é desafio. Eu falo para todos os meus pacientes, eu te desafio a fazer 3 músicas seguidas assim. Nossa. Aqui em São Paulo a gente pega muito trânsito, né? Acho que vocês têm também na região metropolitana, né? Então é muito comum os adultos ficarem muito tempo no trânsito. Eu falo, coloca no rádio lá, uma música que você gosta, uma playlist, e eu te desafio a fazer 3 músicas em sequência. Na metade da terceira, você está querendo respirar pela boca. Você. E aí a gente entende o quanto a gente respira errado. Porque eu só estou pedindo para você cantar 3 músicas e respirar apenas pelo nariz. E tudo isso eu testei. Todos esses exercícios eu testei, eu fiz comigo. De vez em quando eu ainda faço para ver como é que eu tô. Se eu tô com uma respiração muito agitada, num momento muito agitado, eu mexo a minha respiração e aí deixa eu ver qual exercício que eu posso fazer. Ou quando as crianças vão no consultório, os adultos, eu faço junto com eles também. Porque é um lembrete para mim. É como se a gente estivesse na academia, como se o professor da academia aproveitasse um tempinho ali para fazer exercício com o aluno, sabe? Então, é desse jeito. Deixa eu ver, eu separei aqui, tem vários exercícios, deixa eu ver um bem bacana pra gente fazer junto. Tem o exercício... eles falam para sempre fazer em família, quanto mais você envolver a família, todo mundo vai se beneficiar com isso, porque da mesma forma que os exercícios, como a gente falou, acabou de falar, né, de academia, da mesma forma que os médicos recomendam que a gente faça exercícios para o resto da vida, recomenda para os idosos, para as mulheres, né, que estão perdendo cálcio nos ossos, o médico sempre fala, faz exercício que vai estimular os seus ossos a produzir mais cálcio, fortalecer, tudo mais. Fala para os idosos para manter para sempre uma autonomia, para ele não ficar dependente de ninguém para ir até o banheiro, para subir uma escada. Então, enfim, assim como exercícios musculares são recomendados para todo mundo, para o resto da vida, exercícios de respiração também são, porque é uma função vital. Quem não respira bem pelo nariz só sobrevive, ele não vive bem. Ele sobrevive porque o corpo começa sempre a fazer mecanismos compensatórios dessa deficiência de oxigênio, gás carbônico e óxido nítrico.
E você passa a vida toda usando o seu corpo para regularizar, para entrar em homeostase, que é o equilíbrio. E então, você poderia estar usando o seu corpo para outras coisas muito melhores, extraindo o melhor dele, e enquanto isso, ele está só compensando as deficiências de oxigênio, gás carbônico, óxido nítrico, deficiência de minerais muito importantes no nosso corpo e uma série de coisas. Então, os exercícios respiratórios, eu sempre falo, eu ensino a mãe a fazer, ensino a criança e falo, façam os dois. Faça, coloca o pai também para fazer, Legal. porque todo mundo vai sair ganhando. Então, aqui tem alguns exercícios só de conscientização. Usa esse, né, para a gente perceber se está usando o pulmão ou se está usando a barriga. Também não perceber que a barriga está inflando muito. Isso que eu fazia de errado. Eu achava que os exercícios dessa respiração diafragmática tinha que ter um movimento na barriga mais exagerado e tal. Então, não é ideal, porque para isso você também vai estar fazendo uma respiração excessiva. Então, essa é uma das orientações. Um exercício bacana é colocar uma pena, não vou ter nada aqui, mas vou simular como se isso aqui fosse uma pena. Então, coloca na frente, pode ser uma pena, uma folha de papel muito levinha. Então, coloca na frente aqui da criança e faz ela respirar. E essa pena não deveria praticamente nem se mexer. Eles falam que esse era o exercício do samurai, seja um samurai. Porque para ser um samurai, na cultura do samurai, a criança que queria entrar, ela passa por esse teste. Se o samurai mais velho coloca a folha na frente dela e a folha ou a pena se mexe, ele não está preparado para ser um samurai. Outro exercício bacana, que aí é mais voltado para a criança, eles chamam de mãe indiana. Porque dos índios da cultura americana, né? A mãe indiana, ela sempre corrigiu os lábios abertos da criança de uma forma muito sutil e discreta, colocando os dedos assim, sabe? Sem repreensão, sem falar, fecha essa boca, você está respirando com a boca aberta. A Patrícia falou que está respirando com a boca aberta. Aí vira a chata da Patrícia, a chata da dentista, que quer que você feche a boca e tudo mais. Então, eles têm essa cultura, os índios americanos, aliás, nos exercícios buteicos de normalização da respiração, tem um exercício que chama a Índia Mãe Americana. Que legal. Que é bem interessante. Outro exercício, pode falar. Desculpa, doutora, não, só para lhe avisar que a gente está aqui super animado, as pessoas estão interagindo muito e a gente está já está acabando o tempo. Quase acabando o tempo. Então vamos parar. A gente, olha, tá, realmente foi fantástico, doutora. Assim, acho que a gente poderia fazer uma live só sobre os exercícios e sobre o desafio, né? Amanhã todo mundo fazendo o exercício que a doutora Patrícia Patini falou no carro. Eu quero ver os stories. Música. Isso aí, marca a Ortomundi e a doutora Patrícia Patini pra gente ver se foi verdade, né? Se legal, boa. Vamos fazer o desafio. Doutora, então, antes da gente encerrar e a gente explicar, porque tá todo mundo perguntando sobre o seu curso, todo mundo perguntando como fazer o curso, como baixar o e-book, eu vou puxar algumas perguntas e acho que a gente finaliza com você falando daí como o pessoal pode fazer para ter acesso ao seu curso e ao e-book também. Podemos fazer assim? Sim, claro. Tá. Então, deixa eu ver aqui o que eu acho que a gente não vai conseguir responder todas, né? Mas para tentar algumas que eu acho que a gente não falou. Aqui, alguém falou aqui, um doutor, perguntou se as respirações longas e pesadas, seriam o ideal. Acho que você falou um pouco sobre isso, né? Mas... a respiração ideal é a respiração lenta, suave, imperceptível e inaudível. Essa sim. E eu vi algumas perguntas também que surgiram aqui, são sobre a questão ali que falava sobre a respiração da meditação. Algumas pessoas perguntaram isso. Sim, existem vários professores de meditação, geralmente estão de acordo.
tem muitos professores que, em qualquer lugar, né, em qualquer âmbito, vai ter os bons professores e vai ter aqueles professores que não são tão instruídos, não têm tanto conhecimento. Eu já vi pacientes meus, pacientes, principalmente mulher, que faz bastante meditação, falar que aprendeu uma respiração errada com o professor, infelizmente, mas a maioria, geralmente, na meditação ensina exatamente desse jeito. E aí tem várias técnicas, eu vi até que falaram da mindfulness, tem a respiração do yoga, do pilates, etc. Mas, infelizmente, algumas falam para soltar o ar pela boca ou falam para fazer a respiração profunda, que não está de acordo com a normalização, com a técnica de normalização da respiração. Então, doutora, acho que a gente passou ali, pelo que eu vi nas perguntas, conseguimos passar ali, porque algumas pessoas fizeram mais perguntas, mas a gente não vai conseguir responder tudo. Tá. Então, eu vou pedir para você, então, para a gente fechar esse bate-papo, para você falar, então, um pouquinho sobre o curso da normalização da respiração, como que o pessoal faz para se inscrever e como tem acesso ao e-book também. Tá. O e-book está disponível gratuitamente no www.patriciapatini.com.br/ebook. É muito simples. E-book sem E-B-O-O-K, sem hífen, tá bom? Então, quando digitar isso aí, já vai aparecer lá no site, que é fácil de fazer o download. E o curso de O Poder da Respiração, ele está dentro do curso online de Odontologia Miofuncional meu. Então, hoje ele faz parte. Eu sempre achei que não tinha como eu separar. Legal. Porque durante o curso, tanto o presencial quanto o online, eu falo demais do Poder da Respiração. E eu cheguei a fazer o presencial à parte do Poder da Respiração, tanto o miofuncional quanto o Poder da Respiração. Só que eu vi que não, tem que estar junto, tem que estar lá dentro. Então, hoje, o Poder da Respiração está dentro do curso de Odontologia Miofuncional da Patrícia Patini, online. Então, está um curso bem rico, bem recheado, do jeito que eu gostaria de ter aprendido um dia. Eu fiz com muito carinho, muito amor. Então, as inscrições, por enquanto, não está aberta. Eu estou com uma turma muito grande no curso online, bem cheia, uma turma bem gostosa, e a gente se fala lá dentro da plataforma, tem o nosso grupo fechado, e me toma bastante tempo. Então, a gente vai abrir uma próxima turma, ainda não tenho data para abrir a próxima turma, mas em breve, quem tiver interesse, entra no meu site, coloca o e-mail, que aí quando tiver aberta a próxima turma, você vai receber um e-mail avisando que abriu. Mas, por enquanto, não tenho nenhuma data certa. Mas em breve a gente vai abrir uma turma nova. Tem bastante gente querendo fazer aqui, doutora. Então, acho que a gente podia passar mais uma vez o site, né? Que é www.patriciapatini.com.br. Isso. E tanto o e-book livro, quanto o curso. se colocar só o patriciapatini.com.br, vai direto no site. E para o e-book, precisa colocar /e-book. É o único detalhe. Perfeito. Qualquer dúvida também pode mandar no meu Instagram, que se não for eu que vou responder, é a minha equipe que está o dia inteiro ligado lá no nosso Instagram. Tá bom? Obrigada, Thaís, pelo convite. A gente coloca também, doutora, nós também colocamos ali no nossos stories amanhã com o seu link ali para a gente divulgar, então, o acesso do e-book para todo mundo que pesquisar ali vai encontrar. Doutora, queria agradecer antes que o Instagram aqui nos corte, né? Que vai dando aquela palpitação. A minha respiração já está acelerada. Eu vou precisar. Depois você faz o exercício. Eu vou ter que fazer exercício para me acalmar aqui, né? Mas eu gostaria de agradecer muito, doutora, a sua disponibilidade em dedicar esse tempo e trazer de uma forma tão lúdica, tão clara e tão simples todos esses conhecimentos. Eu acho que contribuiu muito. Eu vi muitos profissionais ali perguntando, querendo entender mais. O nosso principal objetivo com essas lives é realmente esse, né? Buscar os professores, os nossos parceiros, manter esse encontro mais próximo e também compartilhar tanto conhecimento de vocês, né? Que nós faríamos em eventos, em encontros, e nesse momento a gente não está conseguindo. Mas trazendo, então, esse rico conteúdo para uma live.
Obrigada pelo convite, vocês, a Ortomundi, MyoBrace do Brasil. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que veio mandar beijinho. Oi, tem bastante aluno do Tem. presencial, aluno do online aqui, amigas, colegas. Muito gostoso estar todo mundo junto, apesar da distância, né? Obrigada mais uma vez, Thaís. Muito obrigada, doutora. Um super beijo e uma boa noite para você e para todos que estão aí compartilhando com a gente esse momento. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.